Creio que é sinal dos tempos esta atração que Portugal, os portugueses parecem ter por alguém que tenha alguma manifestação de autoridade. O que não deixa de ser preocupante, porque nós estamos num momento de um mundo muito nervoso. E o mundo nervoso não é próprio para quem tem na força a sua principal ação. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Bem-vindo. Já se está a rir. Olá, bom dia. Olá, viva, bom dia. Diga agora em off, diga, que está mais nervoso. Não, de facto, esta é a maior prova que eu já passei, de facto, na minha vida e por isso, antes de mais, bom dia a todos. De facto, é muito difícil, eu ainda estive a trazer os 28 volumes da enciclopédia da Luso-Britânica, mas como suponho... Não sei se iam dar. Não sei se iam ajudar. Provavelmente é sobre mim e a minha esfera e, portanto, isso não está lá. Pois lá, então já sabe de cor e salteado como isto funciona. É público que é benfiquista, que gosta muito de música e também de fazer mergulho. Sobre isto. Com garrafa. Existem várias técnicas para um mergulhador entrar na água. Como se chama a forma mais comum de entrar em águas profundas? É a forma sem jeito. A forma mais comum é essa que se vê em todo lado. É de facto, até o mergulhador atira-se de frente, perde logo a máscara, logo assim que entra na água, perde a máscara, perde a barbatana. Essa é a forma mais comum. E fica à espera da ajuda. Exatamente, fica à espera da ajuda. Não, a forma mais comum naturalmente é de costas, é sentar ao bordo e cair de costas ou deixar-se cair de costas para que de facto não perca a máscara. E isso tem um nome? Não faço ideia. Passo? Não faço ideia. Não sei se estão a falar da mesma forma. Passo gigante. Não sei se isso é um nome exatamente técnico que está registado, mas é exatamente desta forma como descrevi. Passo gigante. Eu imagino que um submarinista também tenha de ser um bom mergulhador. Acha que o almirante Gouveia Melo pode ir longe nas águas profundas de Belém? Creio que é sinal dos tempos esta atração que Portugal, os portugueses parecem ter por alguém que tenha alguma manifestação de autoridade. E creio que nesse sentido o Sr. Almirante beneficia desse aspecto, beneficia também do facto de ter distribuído um produto que era desejado pelos portugueses. Provavelmente se tivesse andado a distribuir óleo de ricino não teria sido tão popular e provavelmente se não tivesse tido o enquadramento, e quando digo enquadramento estou a dizer o anterior ou o atual Presidente da República e a sua forma de exercer o poder um bocadinho mais, que eu diria, sacralizando menos as funções de Presidente da República, porventura hoje não seria necessário voltarmos a essa figura que é a figura da autoridade. Eu gostaria muito que o meu país não tivesse que ter estas manifestações constantemente, umas para corrigir outras. Ou seja, que houvesse uma valorização pelo próprio e não uma substituição daquilo que se imagina que outros deveriam ter tido. Por isso a característica mais importante agora para um Presidente da República será mais a autoridade do que, por exemplo, a experiência política ou o pensamento político ou o percurso político. O que não deixa de ser preocupante, porque nós estamos num momento de um mundo muito nervoso e o mundo nervoso não é próprio para quem tem na força a sua principal ação. Hoje o mundo precisa de diplomacia. Mais que autoridade e mais que força, precisa de diplomacia. Se nós seguirmos apenas aquela ideia que é do mais forte, a lei do mais forte, isso é próprio da lei da selva. E nós sabemos como ela funciona, a lei da selva. Portanto, se nós tivermos apenas um exercício de autoridade, sempre pela lógica e pela batuta do mais forte, com certeza que não vamos conciliar um mundo que está aparentemente à beira de um perigo e que exige, sobretudo agora, diplomacia e capacidade de diálogo. Isso leva-nos mesmo à segunda pergunta, não é, Paulo? Parece que foi pensado assim. Vamos falar desse mundo perigoso. Os Estados Unidos são o maior mercado nacional do mundo. Se excetuarmos países da União Europeia, em que lugar é que estão os Estados Unidos no ranking dos destinos das exportações portuguesas? Os Estados Unidos estarão em terceiro lugar
Com países da União Europeia. países da União Europeia. Se excetuarmos esses... Se excetuarmos esses, será o primeiro país. Certíssimo. São 6% das exportações portuguesas. Como é que olha para a eventualidade de virem aí tarifas aduaneiras a produtos da União Europeia que se aplicam também a Portugal? Parece que há sempre esta ideia que é possível fazer proteção numa economia global. Nós estamos numa economia global. Esta economia global que foi inventada há 500 anos pelos portugueses, ou que os portugueses ajudaram, de facto, a globalizar, hoje não vai alterar-se por tarifas alfandegárias. Aquilo que o Sr. Trump aparentemente quis descobrir foi uma forma de tornar grande um país de forma indistinta de parcerias. Ora, não é possível. Se os países pudessem ser fortes individualmente, já o teriam descoberto há muito tempo. Hoje o mundo está tão interligado, energia, matérias-primas, mercado de consumo, que se não houver, de facto, esta interdependência estratégica, esta concertação estratégica, não vai conseguir, de facto, ter a economia primodivisionária que o Sr. Trump pretende. Agora, que há... Faz moça. Faz moça, porque hoje aquilo que assistimos é aquilo que na Europa chamam violento despertar, que é demos-nos conta que apostamos muito nestas interdependências para uma paz duradoura. E aquilo que hoje se verifica é que efetivamente não é assim. E nós construímos fábricas do outro lado do globo, nós acreditamos que as energias nos podiam chegar sem qualquer dificuldade de várias partes do mundo e hoje verificamos que não é assim. Por isso eu diria que estas tarifas são preocupantes sobretudo para os produtos que são produtos que nós não temos outro nível de competitividade que não seja o preço. Se nós tivermos nos nossos produtos um outro benefício que não seja apenas o preço, naturalmente que faz moça, como diz, mas é possível continuar a vender para os Estados Unidos. Agora, se o nosso produto chega aos Estados Unidos apenas com um fator de competitividade que aí é o preço, perdemos. Aí naturalmente não temos nenhuma capacidade de ser competitivos. Há setores mais afetados do que outros? Naturalmente, todos aqueles de baixo valor acrescentado. Eu não diria setores, mas diria nível de acabamento de um produto. Imagine-se o que é um tecido a metro ou uma roupa de marca. Uma roupa de marca. Se for uma roupa de marca, naturalmente aparece sempre pelo estilo, pelo design, pela marca. Se for um tecido a metro, é indistinto. E, portanto, tanto pode ser produzido em Portugal, ainda que naturalmente tenhamos boa capacidade de produção, mas pode ser produzido em outra parte e outra geografia. Mas isto está a causar apreensão aos empresários portugueses? Está a causar apreensão porque, efetivamente, nós estávamos com um ciclo bom de internacionalização. É preciso ver que a nossa internacionalização verdadeiramente está a começar agora. Nós, há 50 anos, iniciámos a internacionalização da economia portuguesa. Está bem, temos uma presença hegemónica do tempo em que administrávamos os territórios. Isso não é internacionalização. A internacionalização é esta que nós estamos agora a fazer, em que procuramos diferenciar os nossos produtos, procuramos agregar valor, marca, design, e tudo isso faz, naturalmente, um esforço. É um consequência de um esforço grande. Agora, causa apreensão porque é preciso diversificar mercados. E ao lado temos o Canadá, por exemplo. Ainda ontem todos vimos as declarações do Sr. Trudeau, porque efetivamente os Estados Unidos neste momento estão nesta atitude quase de atitude hegemónica, quase parece o império da Guerra das Estrelas, ou seja, aquela atitude muito aristocrática, como se bastasse a si próprio. E isso o tempo seguramente vai dizer que para se conseguir hegemonia no mundo não é apenas à custa de 25% das tarifas alfandegárias. Há aqui relações de cumplicidade, de relações de confiança que vão levar seguramente muito tempo a recuperar, que estavam construídas. Aquilo que se chama o mundo ocidental era um mundo com alguma coesão, e aquilo que neste momento se verifica é que toda esta geopolítica está feita de uma maneira absolutamente incompreensível, porque se a relação é criar uma nova hegemonia Estados Unidos-Rússia, parece-nos que é incompreensível. Mas diria que isto às vezes faz lembrar um bocadinho aquela ideia que se tem quando se é miúdo,
que é quer-se ficar com a bola, quer-se escolher os jogadores, quer-se decidir a que hora se joga. Sozinho. E depois fica-se a jogar sozinho. Mas não estará Donald Trump mais preocupado com a China? E não terá alguma razão quando acusa a China de concorrência desleal por não seguir certas regras que lhe dão uma vantagem depois também no comércio internacional? Eu verifiquei de facto esta tese que agora circula, que é no fundo tudo isto é para fazer frente ao perigo chinês que sozinhos os Estados Unidos não seriam capazes de fazer. Bom, até pode ser, mas então e onde é que ficam as parcerias com o tal mundo ocidental, com uma Europa coesa, com uma parceria de 200 anos? Onde é que fica isso? É possível, hoje o mundo é possível ter uma hegemonia apenas por via desse taticismo, ou de facto a confiança constrói-se e constrói-se ao longo de décadas, de séculos, e porque parece-nos que neste momento o que há na sala oval é um taticismo, não é uma estratégia, e de um dia para o outro isso muda. Verificou-se nas tarifas com o México, verificou-se nas tarifas com o Canadá, há aqui um avanço e recua, quase que parece que estamos perante um programa de televisão permanente, ou parece que estamos perante... Great Television. Absolutamente. Já não é uma America Great, mas é de facto um show-off. Um programa em que se procura fixar o eleitorado constantemente, sempre um discurso para dentro. E se joga muito na iliteracia americana, na iliteracia dos americanos. Porque às vezes diz-se muito que na Europa e às vezes em Portugal, que temos alguma iliteracia. É verdade, mas eu não trocaria a nossa iliteracia por alguma iliteracia que se verifica em algum pensamento americano. Então vamos agora olhar para Portugal e vamos falar de noções de confiança. Ao longo da história da vida democrática, depois de 74... Já vi que esta parte não estudou. Não. A minha vida é como diria o outro, não é mais bolos, mas é mais economia, não é política. Não é política, mas isto aqui afeta, como sabemos, não é? Afeta-nos a todos. Foram apresentadas até ao momento 11 moções de confiança na história da nossa democracia. Quantas foram rejeitadas e levaram por consequência à queda do governo? Quantas foram rejeitadas? De confiança. De confiança, não é moções de censura. Sim, de confiança. Quantas foram? No total foram quantas? 11. Em 11, quantas é que foram aprovadas? Não, rejeitadas. As quantas é que rejeitadas foram e que rejeitadas? levam à queda do governo. Ora bem, então quantas vezes o governo caiu Com uma moção de confiança, com uma moção é isso de mesmo. confiança, ou seja, quando é que Pode ter aqui uma Essa ajuda. Não pode ser assim uma ajuda entre tipo 7 e 9. Foi entre 1 e 5. Bom, então vamos lá. Entre 0 e 5. Então diria 3. 3. Já não vai aos 25. Bolas. Foi só uma. Foi Só só uma. uma no primeiro governo constitucional de Mário Soares, em 7 de dezembro de 1977. Foi a única vez que o governo caiu com uma moção de confiança. Acha que isto se pode repetir, olhando para o Estado neste momento, não só do governo, mas da forma como as oposições estão a olhar para a situação? Preocupa-me, de facto, o jogo político em Portugal. Preocupa-me muito. Nós, como ainda agora falávamos, nós estamos verdadeiramente num momento de desafio para a humanidade e para o país. E não estou a dramatizar. Acho que as palavras têm que ser ditas assim. E nesse momento, o que é que nós nos entretemos a fazer em Portugal? Jogos florais. Estamos apenas... Mas é ou não grave o caso que está a envolver o Primeiro-Ministro? Não creio que tenha a gravidade que neste momento a agenda passou a ter. Por duas razões muito simples. Primeiro, há algum ilícito? Se há algum ilícito, vamos analisá-lo. Eu até agora ainda não vi, e tenho estado atento, ainda não percebi nenhum ilícito. Há alguma questão que tenha beneficiado algum grupo económico, algum interesse, algum peculato que tenha acontecido? Sinceramente, até o momento ainda não percebi. Portanto, aquilo que me parece muitas vezes é que há aqui uma desconfiança. Mas essa desconfiança, sobretudo quando são empresas, empresários, já estamos habituados. Parece que os empresários é uma terra de pessoas pouco recomendáveis às vezes. E que, portanto, qualquer ligação às empresas passa logo a estar sob o desígnio da suspeição. Ora, eu não defendo menor escrutínio. Pelo contrário, sou totalmente a favor de um escrutínio rigoroso. Nós vivemos numa economia de mercado, e uma economia de mercado é caracterizada por um mercado
de equilíbrio, o level playing field, ou seja, em que as condições têm que ser iguais para todos. Não é por estarem mais próximos do poder, não é por estarem mais próximos, por terem 3 nomes no nome, não é por estarem próximos da Quinta da Marinha. Não. Hoje, a vida empresarial, as startups, vivem de condições idênticas. E por isso gostava muito que o meu país tivesse esta ideia de levantar a suspeição sobre tudo o que é atividade empresarial, mas sim atuasse de forma violenta e definitiva sobre questões de corrupção, questões de compadrio, questões de peculato, questões que realmente ponham em causa uma lei de mercado absolutamente à prova de qualquer suspeição. E por isso, aquilo que eu verifico é que apenas e só por alguém, antes de ir para o governo, ter uma relação empresarial, ou seja, não ser beneficiário do rendimento mínimo garantido, não ter estado 20 anos no Tibete, num lar junto aos monges tibetanos, e tenha tido uma vida na economia, que isso seja logo objeto. Isto significa, e volto a dizer, não defendo o menor escrutínio. Se há questões para escrutinar, pois que se escrutinem. Agora, que seja apenas porque alguém que tem uma atividade com uma empresa e essa empresa tem uma evidência de serviços que pediu e que foram prestados. Então, levanta-se toda esta celeuma à volta disso. Sinceramente, acho que nós, em Portugal, muitas vezes confundimos o necessário e aquilo que se exige de escrutínio com a suspeição. Somos uma sociedade de suspeição, somos uma sociedade de falta de confiança, e nenhuma sociedade com falta de confiança evolui. Porque passamos o tempo a desconfiar uns dos outros, a suspeitar uns dos outros, e isso não é uma prova de ir para a frente. Nem é uma prova sequer de escrutínio. Muitas vezes é apenas uma questão de hipocrisia e que muitas vezes se aproveita em jogos táticos políticos. Veja-se esta moção que hoje vai ser discutida. Moção de censura. A moção de censura, que a maior parte não tem nada a ver com o caso em apreço, mas sim com censura à ação governativa. Sim. Mas já se misturou tudo. Vamos ver se, Armindo Monteiro, se a próxima pergunta se relaciona com isso tudo. Qual é o país da União Europeia com o maior salário mínimo? O país com o maior salário mínimo será a maior produtividade é Luxemburgo. O maior... Logo é... O Paulo é tão bonzinho. Logo é a aspiração que nós em Portugal temos. É a aspiração que Portugal tem, que é igualar o salário e igualar a produtividade. E por isso a nossa referência ao Luxemburgo, seja na produtividade, seja no salário. Já tinha dito quase Luxemburgo. Não, teria sido interessante o Armindo Monteiro ter dito a maior produtividade é Luxemburgo e eu dito logo são os Países Baixos. É Luxemburgo porque nós fizemos esse estudo. É Luxemburgo, sim. 2.638 euros, já agora 12 vezes, fazendo aqui por 12 vezes por ano, dados de segunda-feira do Eurostat. E já agora, Paulo, refere-se muito que é porque o Luxemburgo tem a maior produtividade e a maior... E uma parte significativa da sua força de trabalho são os portugueses. 15%. Porque é que temos uma produtividade tão elevada no Luxemburgo? Dá a resposta e a pergunta. Desculpem, não quero. Era isso. Não, força, mas é isso mesmo. Significa que isto está bem feito, não é? Porque é que Portugal, de facto, os portugueses têm tão baixa produtividade? Desde logo, não é culpa dos portugueses, não é culpa dos trabalhadores portugueses. Há aqui fatores como seja o investimento, a qualidade dos fatores de produção. E compare-se qual é, de facto, o investimento que temos em Portugal e o nível de investimento que temos no Luxemburgo. Se nós, dito de uma forma mais simples, nós tivemos um trabalhador em Portugal a trabalhar sol a sol, a fazer, a costurar sapatos manualmente, à mão, tem naturalmente uma determinada produtividade. Se nós tivermos equipamentos de última série a fazer exatamente esse processo, nós podemos ter uma produtividade 10 vezes aquela que pode ser feita de forma manual. Portanto, a qualidade dos fatores de produção tem muito mais a ver com a produtividade que apenas a vontade. Isso tem muito a ver com os empresários. E com o investimento. Qual é que é, de facto, neste momento, a capacidade de Portugal a atrair investimento?
qual é que é neste momento a capacidade de Portugal a atrair investimento, seja ele estrangeiro, seja ele nacional. É boa ou má? É muito má. Não há. E isso tem que ver com o quê? Tem a ver com falta de investimento público e tem a ver com a falta de remuneração de investimento. Quando se aplica a um projeto de investimento, a um projeto empresarial, uma taxa de imposto de 33% e essa taxa de imposto se compara com 7%, ou 8%, ou 10%, ou 15% em determinadas geografias da Europa, qual é o sentido de um empresário internacional exterior investir em Portugal? É por masoquismo que vai investir em Portugal quando ele tem 2 ou 3 vezes mais taxa de imposto que noutras geografias, quando muitas vezes a sua produção até é para a exportação, nem sequer é para consumo no mercado, ou seja, não se procura Portugal para numa lógica de consumo, mas sim de produção. Então, nós, de facto, quando vemos que não há capacidade de atrair investimento e não há capacidade de realizar investimento, devemos realmente procurar e perceber porque é que nós, tendo as taxas mais elevadas da Europa, os estamos a afastar. Isso é evidente. Vamos então à última pergunta. Esta tem que ver com desporto, mas não só, na vertente empresarial também. Então a pergunta é: quem era o presidente do Benfica na época em que o clube conquistou a primeira Taça dos Campeões Europeus, em 1961, numa final, precisamente contra o Barcelona? O Benfica hoje joga com a equipa catalã. Posso lhe dizer, é o grande capitão. Esse posso lhe dizer. O capitão. O grande capitão. Não lhe dá pontos, mas pode dizer. nosso grande Eusébio, assim como treinador. O capitão era José Águas. Não, sim, o nosso grande artilheiro. O nosso Eusébio, o José Águas, o Bela Gutmann, que era o nosso presidente. Nosso treinador. Sim, tem quase os 5, só falta o presidente. O presidente não é relevante. Então vou dar aqui. Isto é polémico, esta frase é polémica. José Ferreira Queimado, Maurício Vieira de Brito ou Fernando Martins? Não, o Fernando Martins entrou mais tarde e, portanto, esse excluo. Está fora. Está fora. Os outros dois. Maurício Vieira de Brito ou José Ferreira Queimado? Não se queime nesta. Não. Então o outro que não é o Queimado. Depois eu é que sou Maurício Vieira de Brito. Foi para compensar a minha primeira pergunta, que foi um bocado confuso. Não, de facto o Benfica é um caso em que a liderança, naturalmente, é absolutamente essencial, mas e aí não há nada a dizer. Mas os clubes portugueses, e o Benfica em particular, são bem geridos. O Benfica apresentou recentemente lucros de 40 milhões de euros, mas há uma grande dependência de receitas extraordinárias da venda de jogadores. Eu diria-te de outra maneira: qualquer Assembleia Geral que aconteça depois de uma vitória é sempre um êxito, é sempre um sucesso. Qualquer Assembleia Geral que aconteça depois de uma derrota é o clube mais desastroso sob o ponto de vista de desempenho. Ou seja, aqui há pouca racionalidade na forma como os clubes são geridos. Se houvesse mais racionalidade, não se confundia aquilo, utilizando aqui alguma linguagem económica, não se confundia CAPEX com OPEX. Hoje, um clube de futebol o que faz, confunde investimento, receitas de investimento com custos, com necessidade de gerar valias para pagar despesas correntes. As despesas correntes têm que ser suportadas por receitas correntes. Os investimentos têm que ser suportados por receitas de investimento. Isto é o próprio de uma empresa. Num clube de futebol deve ser exatamente a mesma coisa. E aquilo que nós vemos em todos os clubes em Portugal é uma grande mistura em que se vendem jogadores para pagar contas correntes, em que se destrói uma equipa e uma espinha dorsal de uma equipa que pretende ser competitiva apenas porque é preciso pagar contas, e depois se endividam no muito curto prazo para fazer investimentos que devem permanecer no clube durante 3, 4 anos. Portanto, isto está tudo errado. E não se investe numa infraestrutura, e desde logo a principal infraestrutura é o estádio. O estádio é a principal infraestrutura que um clube tem, infraestrutura móvel, naturalmente, e não se investe. Portanto, joga-se muito na emoção, e um clube de futebol, naturalmente, deve ser emoção, mas é emoção durante 90 minutos. Depois desses 90 minutos já não é emoção, já é razão. Já é razão, já é racionalidade. E aquilo que nós verificamos em Portugal é que é emoção a todo o tempo. E não, acho que a atitude desportiva não é incompatível com uma gestão profissional e eficiente. Eu tenho prognósticos para hoje.
Naturalmente vamos ganhar. Sim, isso não há dúvida nenhuma. Vamos ganhar e vamos ganhar de forma muito Convincente. muito convincente. Então, amanhã é um bom dia para fazer uma Assembleia Geral. Amanhã seria um bom dia para fazer uma Assembleia Geral, seguramente. Armindo Monteiro, 20 pontos. Não foram os 25, mas foram 20. Bem Pronto, simples. devia ter trazido a enciclopédia. Mas 20 pontos é ótimo. É ótimo. O Aqui nosso não- convidado de hoje. Muito obrigada por ter Obrigado. vindo à Muito Comissão obrigado. de Inquérito. Obrigado.